Senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, líder do PSL no Senado, ao vivo conosco. Senador, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Thaís, Rodrigo, Lana. Para mim é uma grande satisfação poder participar com vocês e prestar contas. Deixa eu perguntar para o senhor, antes da gente entrar no nosso assunto principal, senador, o seu feriado foi mais de isolamento ou já foi ali mais de flexibilização, para usar as duas palavras da moda? Foi mais de isolamento, viu? Eu prefiro acreditar nas regras da ciência, tentar fazer o isolamento. Eu vejo com muita preocupação essas viagens, as praias lotadas, as estradas lotadas. Tomara a Deus que a gente não veja um crescimento do número de contagiados nos próximos dias, né? Porque você vai vendo as pessoas sem a máscara nos ambientes de lazer, se aglomerando, e eu tenho muita preocupação com isso. Ontem mesmo eu perdi um amigo, coronel da Polícia Militar de Goiás, sujeito fisicamente muito forte, 48 anos de idade, não tem comorbidade nenhuma e acabou não resistindo após 5 dias de UTI. Eu tenho muita preocupação com isso, sabe? Apesar dos números estarem melhorando, a gente assistiu uma estabilidade, né, senadora? A gente vê que são mais de 120 mil mortos no Brasil, muitas famílias, infelizmente, enfrentando a dor da perda. Senador, eu queria mudar um pouco de assunto, falar sobre a retomada ali das votações no Congresso Nacional. A gente sabe que semana após feriado é meio fraca no Congresso, mesmo sendo uma votação remota ou não, as negociações são menos aceleradas durante semanas com feriado. Vamos lá, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre a negociação do governo para a questão do veto da desoneração, que vai afetar 17 setores que empregam mais de 6 milhões de pessoas. Já tem algum encaminhamento para um acordo com relação à desoneração? Não, eu quero dizer em primeira mão para vocês que acabou de ser cancelada a reunião de líderes da Câmara e do Senado, que nós teríamos para amanhã, para mais uma tentativa de acordo sobre a questão dos vetos presidenciais. Vetos do pacote anticrime, que já estava um pouco mais para trás, que o governo não está fazendo muita questão, não, mas principalmente esse veto que acaba com a desoneração da folha de pagamento para 17 áreas econômicas do nosso país, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Isso acontecendo é uma tragédia, viu? Porque essas 17 áreas, como você disse, Lana, empregam mais de 6 milhões e meio de pessoas. E nós já vimos numa sequência, desde 2011, com programas governamentais de desoneração da folha de pagamento, em que tem um gasto 7,5% menor com a fatura das empresas que estão nesse regime diferenciado. Não é renúncia fiscal, não é nada, não tem inconstitucionalidade. Ao contrário, você está proporcionando um pequeno fôlego das empresas manterem a atividade econômica. São 6 milhões e meio de trabalhadores e milhares de empresas, de 17 setores, começando no setor de calçados, nos setores de telecomunicações, informações e comunicações, muita gente da indústria automobilística, de carroceria, do transporte rodoviário de carga, do transporte de passageiros. Então, será uma verdadeira tragédia se nós não mantivermos essa desoneração. O que está acontecendo? O governo está insistindo em acabar com a desoneração, né, com uma economia porca, uma economia burra, porque as coisas mais otimistas, as previsões demonstram que nós teremos pelo menos 20%
da perda desses 6 milhões e meio de empregados. Então, nós vamos ter mais de 1.200.000 pessoas desempregadas, assim, num espaço de 6 meses. O governo tentou oferecer 6 meses de desoneração da folha. Os setores estão dizendo, nós não suportamos, não é que nós não queremos, nós não suportamos. E eu te garanto, no Senado, hoje digo eu porque eu estou à frente com isso há bastante tempo nessa guerra, nós temos aí pelo menos 50 votos de senadores, dos 81, para derrubar esse veto presidencial. Na Câmara, o governo está tentando fazer o seu último esforço, e, lamentavelmente, esse esforço é com oferecimento de cargos, de emendas parlamentares, coisas que são moralmente discutíveis. Mas, mesmo assim, mesmo esses deputados e partidos que acabam votando nesse pragmatismo político, olha, o que eu vou ganhar com isso? Estão sentindo que a perda para o país é tão grande que gera um constrangimento que nem com todas as benesses eles estão dispostos a votar para derrubar, para manter esse veto e acabar com milhões de empregos. E, senador, então, eu fiquei com uma dúvida, desculpa, deixa eu te interromper, eu fiquei com uma dúvida, por que desmarcar a sessão? É uma semana de trabalho normal para o brasileiro depois do feriado. Por que esses deputados e senadores não podem trabalhar de terça em diante? E o senhor que é tão combativo, sempre tão enérgico com as suas opiniões, não tem a abertura para negociar essas reuniões desmarcadas, assim, que atrapalham o andamento das pautas? Eu só fiquei com vergonha disso, estou verbalizando aqui para vocês. É um absurdo isso, mas foi a estratégia do governo, viu? A estratégia do governo, porque se coloca para votar na quarta-feira esse veto da desoneração da folha, nós vamos derrubar o veto. Então, o governo vai empurrando com a barriga e usa até esse expediente macabro. Nós estamos com um feriado do 7 de setembro, o resto da semana toda acaba ficando perdido, comprometido. Nós vamos ter votação do Senado. A Câmara não marcou votação nenhuma. Então, um dos argumentos do presidente do Senado, do Davi Alcolumbre, foi dizer, olha, como o Maia não marcou nada da Câmara, então nós não vamos marcar na quarta-feira a sessão do Congresso. Mas isso é conversa mole para boi dormir. Sabe? É uma vergonha para nós brasileiros. Eu quero dizer que essas 17 áreas da economia, os empresários precisam fazer a sua programação orçamentária, porque vai ser a vida dessas empresas ou o fim da vida dessas empresas, seus eventuais investimentos, o seu planejamento de cortes orçamentários, se não tiver a medida. Nós estamos a 115 dias do 1º de janeiro e o governo, junto com o Congresso, promove uma palhaçada dessa, não tem outro qualificativo. Amanhã todos os brasileiros estarão trabalhando. A gente queria que o Congresso Nacional também trabalhasse, né? Era só isso, senador. Porque, ok, feriado, mas temos terça, quarta, quinta, sexta, as votações são remotas, por que não trabalhar? Pois é, pior do que não estar trabalhando efetivamente nas votações e discussões importantes para o país, é essa safadeza do governo se esquivar para tirar o corpo mais uma semana. E tem uma coisa, a área da economia, o Paulo Guedes e os seus secretários já estão dizendo há mais de 60 dias, olha, a semana que vem nós temos uma proposta, né, que daí vai dar para manter a desoneração da folha, manter o veto presidencial e nós vamos ter uma sinalização para as atividades econômicas. Não tem sinalização nenhuma. É piruta de aeroporto, que cada hora muda o vento e sai batendo cabeça. Hoje, entre a confirmação da nossa reunião e o cancelamento, foram 58 minutos. Foi exatamente às 15h08 e 16h06. Em 58 minutos, é um pouquinho mais do que na Band. Na Band, a gente diz, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Mas no Congresso, em 58 minutos, se mudou de uma reunião convocada para não ter reunião de nada, não ter a reunião. O que é pior para o país nesse momento. Então, agora, senador, qual é o limite
que os senhores estão trabalhando? Porque esse ponto ele é importante. As empresas já estão fechando o planejamento para o ano que vem. Com a desoneração, é um cenário. Sem a desoneração, a consequência ela é inevitável. É a demissão. Então, qual é o limite que o Congresso... A gente sabe que, por conta do regimento, não tem prazo estabelecido, né? A questão, ela é política. E uma outra questão também importante, senador, é o seguinte, essa é uma matéria, e foi uma matéria que passou por unanimidade no Senado, né? Onde é que, de alguma forma, esse trajeto aí, ele foi vetado pelo presidente? Qual foi o acordo que não foi cumprido? O que aconteceu? Porque os apoiadores do governo votaram pela aprovação da desoneração ou prorrogação da desoneração. Olha, é uma completa irresponsabilidade, é um bate-cabeça. Para votar isso, como você bem disse, houve a sinalização e a orientação do governo para que fosse mantida a desoneração desses 17 setores. Posteriormente, a área da economia com o Paulo Guedes resolveu endurecer o jogo depois de dar a palavra. Depois de dar a palavra em nome do presidente, em nome do governo. Mas isso tem acontecido sistematicamente. Nós tivemos também um outro veto que nós vamos derrubar, que foi no marco legal do saneamento, em que foi dada a palavra pelo governo, a palavra pelo presidente, e depois, na madrugada, nós vimos um veto do presidente num artigo que era fundamental. Então, o presidente, o ministro da área da economia, acabaram, o meio ambiente, acabaram todo mundo enganando temporariamente os senadores e os deputados. Temporariamente, porque a gente tem a memória. Nós vamos derrubar esse veto também. Porque a bola agora está na mão do Congresso, né, senador? Pois é, mas olha, o problema todo é que tentando mediar para não ampliar a dificuldade para o país, se tem essas manifestações ou esses posicionamentos. Eu sou absolutamente contrário. Esse posicionamento do Davi Alcolumbre de tentar esticar a corda mais um tempo. E como vocês mesmo colocaram, as empresas precisam de tempo para se planejarem. Milhares de empresas já estão quebrando. Não dá para ficar enganando o povo brasileiro, não é fazer arminha e curtidinha na internet, não, porque a desgraça econômica está aí. E essas 17 áreas, se não houver a responsabilidade pública nesse momento, o governo tentou misturar com reforma tributária, que iria colocar dentro da reforma tributária uma desoneração para todas as áreas, mas para isso seria possível, teria que se criar um novo imposto sobre movimentações eletrônicas, e não aconteceu nada disso, não vai acontecer nada disso, porque o governo bate cabeça. O próprio presidente agora quer se livrar do Paulo Guedes e não sabe como se livrar, então está desgastando. Quem está perdendo com isso é o país. Essa é a grande verdade. Quem está perdendo com isso é o país, são os brasileiros, e ter a incerteza que nós temos um cenário muito difícil pela frente, mas esse cenário poderá ficar impossível para milhões de brasileiros a partir de 1º de janeiro, se nós não tivermos essa desoneração da folha de pagamento, como está previsto no que nós votamos, no que nós acordamos com o governo. Não mudou o presidente, não mudou o ministro da Economia, só mudou aquela coisa. Como não tem palavra, faz de conta que não aconteceu nada. Mas é o que eu estou dizendo para vocês. Hoje no Senado nós garantimos, eu tenho 50 votos lá para desonerar isso. Lá na Câmara, eu duvido que vão comprar os votos necessários. Então, não quis votar essa semana, essa pilantragem de não ter a sessão do Congresso mais uma vez, já é mais de um mês que estão empurrando com a barriga, só que os problemas, eles não saem da frente, eles só vão se acumulando. É uma irresponsabilidade. Queria agradecer muito ao senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, falando ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes neste feriadão. Muito obrigada, hein, senador? Até a próxima. Estou à disposição, sempre.